Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Rogério. Eu pego o metrô de São Paulo há 20 anos. Eu conheço o ritmo da linha verde, a linha 2. Sei onde as portas abrem na Consolação. Sei o cheiro de pão de queijo na Ana Rosa. Para mim, o metrô sempre foi apenas um tubo de metal e luz fluorescente que me levava para casa. Isso mudou na última sexta-feira. Eu tinha ficado até mais tarde no escritório, na Avenida Paulista. O trem chegou. Aquele vento morno que ele empurra na frente bateu no meu rosto. As portas se abriram. Eu entrei no último vagão. Estava vazio. Sentei-me. O ar-condicionado estava gelado, forte demais, secando o suor da minha corrida. As portas fecharam. O trem partiu sentido Vila Prudente, Brigadeiro. Ninguém entrou. Paraíso. Ninguém entrou. Ana Rosa. O casal bêbado desceu. Fiquei sozinho. Eu e o reflexo pálido do meu rosto na janela escura. O trem saiu da Ana Rosa e entrou no túnel em direção à Chácara Klabin. É um trecho curto. 2 minutos no máximo, mas o trem não chegou. No meio do túnel, a velocidade começou a cair. Não foi uma freada brusca. Foi uma desaceleração lenta, pesada, como se o trem estivesse perdendo as forças. As luzes fluorescentes do teto piscaram uma vez e diminuíram a intensidade. Ficaram amareladas, doentes. O trem parou completamente. O silêncio. Quem anda de metrô sabe que nunca é silencioso. Tem o zumbido do ar, o compressor, a estática do rádio. Mas ali, o silêncio era absoluto. Meus ouvidos pareciam entupidos pela pressão. Avaria, pensei. Sempre acontece. Esperei a voz do condutor no alto-falante. Atenção, usuários, aguardamos liberação de tráfego à frente. Mas a voz não veio. Eu olhei pela janela. Lá fora, apenas a escuridão do túnel e a parede de concreto sujo, iluminada fracamente pela luz do vagão. Foi quando eu vi o reflexo. No vidro da janela oposta, eu via o meu reflexo sentado, mas eu via algo mais. Atrás de mim, no final do vagão, perto da porta de intercomunicação com o outro carro, havia alguém. Meu coração deu um solavanco doloroso. Eu tinha certeza de que estava sozinho. Eu chequei o vagão quando entrei. Eu me virei devagar. Havia um homem sentado no último banco. Ele usava o uniforme azul da segurança do metrô. Mas o uniforme estava errado. Era de um tecido grosso, antigo e estava sujo. Manchas escuras de graxa ou óleo cobriam o peito e as mangas. Ele usava o boné puxado para baixo, cobrindo os olhos. Boa noite, eu disse. Minha voz saiu fraca, sem eco. Aconteceu alguma coisa? Pane? O segurança não respondeu. Ele estava imóvel. As mãos, enluvadas em couro preto, descansavam nos joelhos. Eu me levantei. Eu precisava de respostas. Comecei a andar pelo corredor em direção a ele. O ar ficou mais frio a cada passo. E um cheiro começou a subir. Não cheiro de gente, um cheiro forte de ozônio queimado e carne chamuscada. O cheiro de um curto-circuito violento. Quando cheguei a 2 metros dele, eu parei. Ele estava tremendo. Um tremor fino, constante, que fazia o tecido grosso do uniforme vibrar. Senhor? Chamei. Ele levantou a cabeça. Eu recuei, batendo as costas na barra de ferro. O rosto dele, a metade de baixo do rosto estava normal. Um queixo com barba por fazer, lábios pálidos, mas a metade de cima, do nariz para cima, não havia rosto. A cabeça dele terminava abruptamente acima do nariz, em uma massa achatada e crua, de osso e pele, como se o topo do crânio tivesse sido cortado fora por algo extremamente pesado e rápido. Não havia olhos, não havia testa. Apenas aquele corte plano e úmido. E mesmo sem olhos, ele estava olhando para mim. A coisa de uniforme se levantou. Ele não usou as mãos para impulsionar. Ele foi puxado para cima, rígido. Eu corri.
Eu corri para a outra ponta do vagão, para a porta que dava para o vagão seguinte. Eu tentei abrir a porta de passagem. Trancada. O vidro estava preto, como se tivesse sido pintado de piche pelo lado de fora. Eu não via o próximo vagão. Eu estava preso. Eu olhei para trás. O segurança sem cabeça estava no meio do vagão. Ele andava de um jeito quebrado, arrastando uma perna, como se os ossos estivessem moídos dentro da calça. O cheiro de carne queimada era insuportável. De repente, as luzes do vagão apagaram. Totalmente. Eu gritei. Eu me encolhi no canto, perto da porta, cobrindo a cabeça. No escuro, eu ouvi. Não passos. Eu ouvi o som do rádio do segurança. Aquele chiado de estática. E no meio do chiado, uma voz distorcida, metálica, falando: "Atenção! Usuário na via! Recolher, recolher!" Eu senti o frio. Ele estava na minha frente. Eu sentia a respiração dele, que cheirava a túnel velho. A mão enluvada tocou meu ombro. Era pesada, fria como o trilho. Eu fechei os olhos e esperei morrer. E então, um solavanco. O trem se moveu. As luzes acenderam, fortes, brancas, normais. O ar-condicionado voltou a zumbir. Eu abri os olhos. O vagão estava vazio. Não havia segurança. Não havia cheiro de queimado. O trem entrou na estação Chácara Clabim. As portas se abriram. Eu saí tropeçando, caí na plataforma. O segurança da estação, um homem real, vivo, veio me ajudar. "Tá passando mal, senhor?" Eu não conseguia falar. Eu só apontei para o último vagão. Ele olhou. "Não tem nada lá, senhor. O trem já vai recolher. É o último." Eu fui para casa de Uber. Eu tremia tanto que não conseguia colocar a chave na porta. Mas eu não contei a pior parte. Quando eu cheguei em casa, fui tirar minha camisa que estava encharcada de suor frio. No meu ombro direito, onde a coisa me tocou, a camisa estava limpa, mas na minha pele, roxa como uma contusão, havia a marca perfeita de uma mão. E a marca estava suja de graxa. Uma graxa preta, espessa, velha, que cheirava a ferro e sangue seco, e que até hoje, por mais que eu esfregue no banho, não sai. Eu nunca mais peguei a linha verde. E se eu tiver que andar de metrô, eu nunca, jamais entro no último vagão. Meu nome é André. Eu sou um cara racional. Trabalho com TI, lido com lógica com uns e zeros. Eu não acredito em nada que não possa ser explicado por um log de erro ou uma falha de sistema. Pelo menos era assim até a última terça-feira. Eu pego a linha 1 azul do metrô de São Paulo todo dia. Faço o trajeto Jabaquara-Tucuruvi. Naquela noite saí tarde de um cliente na região da Liberdade. Eram 23h45 quando passei a catraca da estação São Joaquim. O clima no metrô perto da meia-noite é diferente. Não é o caos do horário de pico. É um ambiente estéril, de luz branca fria e rostos cansados que evitam contato visual. O trem chegou. Entrei no penúltimo vagão. Havia pouca gente, um estudante dormindo com fones de ouvido no fundo, uma senhora lendo uma bíblia pequena e eu. O trem partiu. Vergueiro, Paraíso, Ana Rosa, tudo normal. O balanço rítmico, o aviso sonoro das estações, o ar-condicionado gelado demais. O problema começou entre a Estação da Luz e a Tiradentes. É um trecho antigo. O túnel ali tem uma arquitetura diferente, mais pesada. Eu estava olhando para o meu reflexo no vidro escuro da porta oposta, quando senti a desaceleração. Não foi a parada suave de aproximação de plataforma. Foi uma perda de força. As luzes do vagão, aquelas calhas fluorescentes brancas, começaram a zumbir e diminuíram a intensidade, ficando com um tom amarelado, doente. O trem parou. Não havia plataforma do lado de fora. Apenas a parede de concreto sujo do túnel, coberta por anos de fuligem e cabos grossos serpenteando como veias negras. O silêncio. O que mais me assustou foi o silêncio. O sistema de ventilação parou. O compressor do freio parou.
Até o estudante no fundo parecia ter parado de respirar. Esperei o aviso do operador. Aguardamos movimentação do trem à frente, mas o alto-falante permaneceu mudo. Eu me levantei e fui até a porta para olhar pelo vidro. Tentei ver se havia luzes de outro trem. Foi quando eu notei a temperatura. O vagão, antes gelado, começou a esquentar. Um calor úmido, abafado, que trazia um cheiro insuportável. Não era cheiro de esgoto. Era cheiro de terra revirada e flores velhas. Cheiro de velório em dia de chuva. Eu olhei para fora novamente. Na parede do túnel, a uns 2 metros da porta onde eu estava, havia uma abertura. Um arco de tijolos antigos que não parecia pertencer à estrutura moderna do metrô. Parecia a entrada de uma galeria pluvial do século passado. E, parada dentro desse arco, na escuridão do túnel, havia uma pessoa. Meu estômago deu um nó. Um funcionário da manutenção, sem lanterna, sem colete reflexivo. A figura deu um passo à frente, saindo do arco e pisando nos trilhos, bem ao lado do trem. Era um homem. Ele usava um terno cinza, de corte antigo, largo, e um chapéu que cobria a parte superior do rosto. Ele segurava uma maleta de couro marrom. Ele estava parado a centímetros do vidro. Eu podia ver a textura do tecido do terno dele. Estava poeirento, coberto de um pó cinza e fino, como se ele tivesse rolado em cimento seco. Ele levantou a cabeça. Eu recuei um passo. A pele do rosto dele tinha a cor de papelão molhado. Mas o pior eram os olhos. Ele não tinha as íris ou pupilas. O globo ocular era inteiramente coberto por uma catarata branca, espessa e leitosa. Ele era cego, mas ele estava olhando diretamente para mim. O sistema de portas do trem soltou aquele suspiro pneumático. A porta na minha frente não se abriu, mas a porta de emergência, aquela pequena no final do vagão que dá acesso aos trilhos, destravou. Eu ouvi o clique metálico da trava soltando sozinha. O homem de terno cinza começou a andar na direção daquela porta. Ele caminhava com dificuldade, mancando, como se os joelhos não dobrassem direito. Eu olhei para os outros passageiros. O estudante continuava dormindo. A senhora continuava lendo. Ninguém via aquilo. Eu estava sozinho naquela alucinação. A porta do fundo se abriu. O ar quente e o cheiro de terra invadiram o vagão. Ele entrou. Ele passou pela porta e parou no corredor. Ele era alto. O terno cheirava a naftalina e mofo. Ele virou o rosto cego na minha direção. Ele não falou. Ele levantou a mão que tremia muito e estendeu a maleta de couro na minha direção. Eu estava paralisado contra a parede lateral. Eu não conseguia gritar. Para o senhor, ele sussurrou. A voz dele era seca, como lixa esfregando em pedra. Eu balancei a cabeça negativamente. Eu não queria pegar aquilo. Ele insistiu, empurrando a maleta contra o meu peito. Eu senti o couro frio e úmido através da minha camisa. Leve, para a luz, ele disse, a voz falhando, cheia de chiado. Nesse momento, as luzes do trem piscaram violentamente e voltaram com força total, brancas e cegantes. O ar-condicionado ligou com um estrondo de vento. O trem deu um tranco brusco e começou a andar. Eu pisquei por causa da luz forte. Quando abri os olhos, o corredor estava vazio. A porta do fundo estava fechada e travada. O cheiro de terra tinha sumido, substituído pelo cheiro asséptico de limpeza do metrô. Eu olhei para o chão. A maleta não estava lá. Eu caí sentado no banco, as pernas tremendo incontrolavelmente. Foi um sonho, um cochilo, o cansaço. O trem chegou na estação Armênia. Eu desci. Eu precisava sair dali, precisava de ar puro. Eu não ia terminar a viagem até o Tucuruvi. Enquanto eu subia as escadas rolantes, tentando controlar minha respiração, eu coloquei as mãos nos bolsos da minha jaqueta para pegar meu celular e chamar um carro. Meus dedos tocaram em algo que não era meu telefone. Era um papel, pequeno, duro. Eu o puxei para fora. Era um bilhete de trem, mas não um bilhete magnético do metrô atual.
Era um bilhete retangular, de papelão grosso, marrom, com um furo no meio. Estava escrito em uma tipografia antiga e desbotada: The São Paulo Railway Company, Estação da Luz, 1934. E, no verso do bilhete, escrito a lápis, com uma letra trêmula e borrada de fuligem: Obrigado por carregar meu peso. Eu senti um peso físico sair das minhas costas naquele momento, mas um peso psicológico cair sobre a minha alma. Eu larguei o bilhete no chão e corri para a rua. Eu nunca mais peguei a linha azul. Mudei de emprego para não ter que passar pelo centro, mas às vezes, quando estou em silêncio no meu quarto, eu ainda sinto aquele cheiro. Cheiro de terra, de túnel antigo e de coisas que foram esquecidas no escuro, mas que continuam pegando o trem. Meu nome é Ricardo. Eu moro na Zona Leste, na Penha, e trabalho no centro. Pego a linha 3 vermelha há 15 anos. Eu conheço o ritmo daquele lugar. Sei onde ficar na plataforma da Sé para cair na porta da escada rolante. Sei diferenciar o cheiro de mendigo do cheiro de trabalhador suado. O metrô é uma máquina de moer gente e eu sou só mais um grão. Mas o que aconteceu na última quinta-feira me fez pedir transferência para o escritório da Vila Mariana. Eu não pego mais a linha vermelha, nem que me paguem o dobro. Eram 23,50. Eu tinha ficado preso num fechamento de mês no escritório. Entrei na estação Anhangabaú vazia, fiz a baldeação na Sé. A Sé, naquele horário, é um cemitério de azulejos brancos e luz fria. O trem sentido Corinthians-Itaquera chegou. Entrei no terceiro vagão. Havia pouca gente. Um cara dormindo com a boca aberta, uma mulher mexendo no celular, com o brilho no máximo, e eu. O trem partiu. Aquele balanço hipnótico, o aviso sonoro robótico. Próxima estação, Pedro II. Eu fechei os olhos, encostando a cabeça no vidro frio da porta. Senti o trem desacelerar. Abri os olhos, esperando ver as luzes da plataforma de Pedro II. Mas o trem parou antes. Ou depois. Eu não sabia dizer. Estávamos parados. O sistema de som ficou mudo. O ar-condicionado parou de zumbir, deixando apenas um silêncio abafado e o som da minha respiração. Eu olhei pela janela. Estamos na estação Pedro II. Eu reconheci as colunas de concreto, mas algo estava errado. As portas do meu lado, o lado da plataforma normal, não abriram. Mas as portas do outro lado, as portas que dão para a parede ou para o vazio, elas se abriram. Quem conhece a estação Pedro II sabe da lenda. Existe uma plataforma fantasma lá embaixo, uma estrutura de concreto feita para uma linha que nunca foi construída. Ela fica lá no escuro, acumulando poeira há décadas. O meu trem tinha parado e aberto as portas para essa plataforma proibida. O ar que entrou no vagão era gélido, não frio de ar-condicionado, frio de caverna, e fedia. Um cheiro de água estagnada, óleo queimado e enxofre. Eu me levantei, curioso e assustado. Olhei para os outros passageiros. O homem continuava dormindo, a mulher continuava no celular. Eles não notaram que as portas abriram para o lado errado. Eu fui até a porta aberta. Olhei para fora. A plataforma fantasma não estava escura. Ela estava iluminada por uma luz amarela, fraca e piscante, vinda de lâmpadas de emergência antigas, penduradas por fios expostos. O chão estava coberto de entulho e poeira grossa, mas não estava vazio. Havia pessoas lá, dezenas delas, paradas na borda da plataforma, olhando para o trem, mas elas estavam cinzas. As roupas delas eram antigas, ternos largos dos anos 70, vestidos desbotados, e elas estavam cobertas daquela mesma poeira grossa e cinzenta que cobria o chão. Elas pareciam estátuas de cimento que tinham acabado de ser esculpidas. Eu recuei um passo. Meu coração batia na garganta. Eles estavam imóveis, nem respiravam. Então um deles se mexeu. Um homem, bem na frente da minha porta. Ele usava um uniforme de condutor do metrô, mas de um modelo muito antigo.
O boné estava puxado sobre os olhos. Ele levantou a cabeça devagar. Eu segurei o corrimão de metal do vagão com tanta força que meus dedos doeram. O rosto dele não tinha pele. Era apenas músculo vermelho escuro, seco, como carne desidratada. Não havia pálpebras. Os olhos eram duas esferas brancas, leitosas, focadas em mim. Ele não falou. Ele levantou o braço e apontou. Não para mim. Apontou para o banco vazio ao meu lado, dentro do vagão. Eu olhei para o banco. Havia uma marca no assento de plástico azul. Uma mancha úmida, escura, no formato exato de uma pessoa sentada. Como se alguém, molhado e invisível, estivesse ali naquele momento. Voltei a olhar para o condutor sem pele. Ele deu um passo em direção ao trem. Ele ia entrar. Fecha! Eu gritei, a voz saindo rouca. Fecha a porta! O homem dormindo acordou assustado. A mulher do celular me olhou como se eu fosse louco. O condutor colocou uma bota pesada e empoeirada dentro do vagão. O cheiro de enxofre me fez engasgar. Eu vi as outras pessoas na plataforma. As estátuas cinzas, todas elas começaram a andar. Um exército silencioso caminhando em direção às portas abertas. Eu chutei. O instinto animal tomou conta. Eu chutei a perna do condutor que estava entrando. Minha bota atravessou a perna dele, como se ele fosse feito de fumaça densa e gelada. Mas ele sentiu. Ele parou, e a boca, sem lábios dele, se abriu num grito que não fez som nenhum, mas fez os vidros do trem vibrarem. Nesse momento, as luzes do vagão piscaram violentamente. O aviso sonoro tocou, distorcido, lento e grave. Cuidado com o degrau. As portas bateram com força, fechando na cara da coisa. O trem deu um tranco violento e arrancou, cantando pneu nos trilhos. Eu caí no chão do vagão ofegante. Olhei para o vidro da porta. Lá fora, na plataforma fantasma que passava rápido, eu vi o condutor. Ele estava correndo ao lado do trem, acompanhando a velocidade, batendo no vidro com aquelas mãos de carne viva. Ele correu até o túnel acabar e a escuridão engoli-lo. Chegamos na estação Bresser. As portas abriram do lado certo. O ar normal entrou. Eu saí correndo. Eu subi as escadas rolantes, atropelando todo mundo. Eu só parei na rua, na Radial Leste, respirando a poluição como se fosse o ar mais puro do mundo. Eu fui para casa a pé. Eu não conseguia entrar em um carro. Quando cheguei em casa, fui tomar banho. Eu precisava tirar aquele cheiro do nariz. Eu tirei minha calça jeans. Na barra da calça, na perna direita, a perna que eu usei para chutar a coisa. O tecido estava petrificado. Havia uma mancha cinza, dura como pedra, onde minha perna tocou a dele. E quando eu tentei lavar, a mancha não saiu. O tecido esfarelou na minha mão, virando pó de cimento. Eu queimei a calça. Eu trabalho na Vila Mariana agora. Pego a linha azul. É mais cheia, mais barulhenta. Mas eu prefiro, porque na linha vermelha, entre a Sé e o Brás, existe uma estação que não está no mapa. E eu sei que eles estão lá, na plataforma escura, esperando o próximo trem parar. E esperando alguém chutar de volta. Meu nome é Davi. Eu sou analista de sistemas e trabalho na Avenida Paulista. Minha vida é uma linha reta. Casa, trabalho, metrô. Linha 2, verde. Todos os dias, o mesmo trajeto, os mesmos rostos cansados, o mesmo balanço hipnótico do trem. Sempre achei que o pior que podia acontecer no metrô era uma falha na sinalização ou um furto de celular. Eu era ingênuo. O metrô de São Paulo tem camadas. E a camada mais funda não foi feita para transportar gente. E aconteceu numa sexta-feira chuvosa. Eu estava exausto, tinha dobrado o turno. Entrei na estação Trianon-MASP às 23h55. Peguei o último trem sentido Vila Madalena. O vagão estava vazio, aquele branco estéril e frio que dá sono. Sentei no fundo, encostei a cabeça no vidro e o cansaço me venceu. Eu não devia ter dormido. Acordei com um solavanco.
Não o solavanco de parar na estação. Foi um tranco seco, metálico. Abri os olhos. O vagão estava mergulhado na penumbra. As luzes principais estavam apagadas, restando apenas a iluminação de emergência, aquela luz amarela e fraca que deixa tudo com cara de doença. O trem estava parado. O silêncio era absoluto. O sistema de ar-condicionado, que sempre faz aquele zumbido constante, estava desligado. O ar estava ficando pesado, quente e cheirava a ozônio e borracha queimada. Olhei pela janela. Nada de plataforma, nada de azulejos brancos ou propagandas. Apenas a parede de concreto bruto do túnel, coberta de fuligem negra e cabos grossos que pareciam veias expostas. Vila Madalena? Pensei. Devo ter passado do ponto e o trem foi recolher. Eu sabia que no final da linha o trem entra no túnel de manobra para inverter o sentido ou estacionar. Eu estava preso na manobra. Levantei-me e fui até o interfone de emergência ao lado da porta. Apertei o botão. Nada, nem chiado. O sistema estava morto. Tentei o celular. Sem sinal. Foi quando eu ouvi. Não dentro do trem. Fora. No túnel escuro, ecoando no concreto, ouvi o som de algo sendo arrastado. Algo pesado e molhado deslizando sobre as pedras do lastro entre os trilhos. Colei o rosto no vidro da porta. Meus olhos demoraram a se acostumar com a escuridão lá fora. Havia luzes fracas no túnel, lâmpadas de serviço distantes e empoeiradas. E eu vi a via. Os trilhos não estavam vazios. Havia figuras lá fora. 3, talvez 4. Elas estavam curvadas sobre os trilhos a uns 10 metros do meu vagão. Elas vestiam o que pareciam ser uniformes de manutenção do metrô. Aqueles macacões laranjas com faixas reflexivas. Mas os uniformes estavam rasgados, imundos, cobertos de uma graxa preta e espessa. "Ei!" eu gritei, batendo no vidro. "Estou preso aqui! Abram a porta!" Eles não olharam. Eles continuaram o trabalho. Um deles se ergueu. Ele era comprido demais. Os braços desciam até quase os joelhos. A coluna era curvada de um jeito que parecia doloroso, como se a espinha estivesse quebrada em vários pontos. Ele segurava um balde de metal enferrujado. Ele mergulhou a mão no balde, uma mão pálida, cinzenta, com dedos longos e finos, e tirou um punhado de uma substância escura e viscosa. Ele começou a passar essa substância nos trilhos, lubrificando a via. Mas quando a luz fraca do túnel bateu na mão dele, eu vi o que era a graxa. Não era óleo, era vermelho escuro, coagulado, e no meio daquela pasta havia pedaços sólidos, brancos, pedaços de osso e dentes. Eu recuei, tropeçando nos meus próprios pés, e caí sentado no chão do vagão. O cheiro de carne velha e ferro oxidado começou a entrar pelas frestas da porta, vencendo o cheiro de ozônio. A criatura alta parou. Ela virou a cabeça lentamente na direção do trem. Eu estava no chão, mas conseguia ver através do vidro. O rosto dele. Não havia pele. A carne era viva, exposta, brilhante de umidade. Não havia nariz. Apenas 2 buracos no meio do rosto vermelho, e os olhos eram costurados. Linhas grossas de arame preto fechavam as pálpebras, como se ele não precisasse ver para fazer o que fazia. Ele farejou o ar. Ele soltou o balde e começou a vir na direção do trem. Ele não andava. Ele se movia com espasmos, rápido, desarticulado, como uma barata ferida. Eu me arrastei para o meio do vagão, para longe das portas. A coisa bateu no vidro. O trem inteiro estremeceu com a força do impacto. A mão sem pele, cheia daquela pasta de sangue e ossos, espalmou-se no vidro da porta. O vidro, que é reforçado, estalou. Uma trinca fina apareceu no centro. A criatura encostou o rosto sem pele no vidro. A boca, uma fenda rasgada cheia de dentes amarelos e pontiagudos, abriu-se. Não saiu som. Saiu vapor. Um hálito quente que embaçou o vidro pelo lado de fora. Então, as outras figuras no túnel pararam.
Todas elas se viraram para o trem. Eu vi dezenas de olhos costurados e bocas rasgadas na penumbra. Eles começaram a cercar o vagão. Eu ouvi as unhas raspando no metal, no teto, embaixo do assoalho. Eles estavam procurando uma entrada. O som era de 1000 garfos riscando um prato. Eu me encolhi em posição fetal, chorando, rezando para qualquer coisa que me ouvisse. O vidro da porta onde a criatura estava começou a ceder. A trinca aumentou. Eu vi os dedos longos forçarem a borracha de vedação. De repente, o trem deu um solavanco violento para trás. As luzes principais acenderam com força total, brancas e cegantes. O compressor de ar ligou com um rugido. A criatura soltou um guincho mudo e foi jogada para trás com um movimento brusco do trem. O trem acelerou na marcha ré, rápido, muito mais rápido do que o normal. Eu vi a criatura caída nos trilhos, ficando para trás na escuridão, levantando a mão em um gesto de raiva, enquanto o trem voltava para a estação. Chegamos na plataforma de Vila Madalena. O trem parou suavemente. As portas se abriram. O aviso sonoro tocou aquela melodiazinha alegre, como se nada tivesse acontecido. A estação estava deserta, mas iluminada. Eu saí correndo. Eu pulei a catraca. Eu corri para a rua, para a chuva, para o barulho dos carros. Eu nunca contei isso para a polícia. O que eu ia dizer? Que vi demônios lubrificando os trilhos com gente moída? Mas eu mudei minha rota. Eu vou de ônibus agora. Demoro 2 horas a mais, mas não me importo, porque eu sei de uma coisa. Naquela noite, quando cheguei em casa e fui lavar meu rosto, eu me olhei no espelho, na minha camisa branca. Bem no ombro, havia uma mancha, pequena, escura, viscosa. Eu mandei analisar num laboratório particular, disse que era de um pedaço de carne que comprei estragada. O resultado saiu semana passada. Era sangue humano, tipo O negativo. E misturado no sangue, havia traços de fluido de freio e poeira de mármore. Eles estão lá embaixo, no túnel de manobra, e toda vez que você ouvir o metrô chiar nos trilhos, aquele som agudo de metal com metal, saiba que não é falta de óleo. É porque a graxa deles, a graxa que eles fazem com os passageiros perdidos, acabou. E eles estão com fome de mais matéria-prima. Meu nome é Tiago. Eu trabalho com auditoria na região da Avenida Paulista. Quem vive essa vida de escritório sabe. Você entra com o sol alto e sai quando a cidade já virou um borrão de luzes artificiais e cansaço. Eu sou usuário da linha 2 verde e da 4 amarela. Faço aquela baldeação infernal entre a Estação Consolação e a Paulista todo santo dia. Aquele túnel de transferência chamam de Marcha dos Pinguins, no horário de pico. Mas à noite, quase à meia-noite, é outra coisa. É um corredor de hospital, frio, branco e estéril, que parece se esticar mais do que a física permite. Era uma quarta-feira chuvosa. Eu estava moído. Desci na Consolação às 23h45. Eu precisava pegar a linha amarela para ir até Pinheiros. A estação estava praticamente vazia. O cheiro de borracha queimada das esteiras rolantes e aquele odor metálico de ar-condicionado velho estavam mais fortes que o normal. Caminhei pelo túnel de transferência. Passava por um ou outro retardatário, pessoas olhando para o chão, zumbis de terno e gravata como eu. Cheguei ao final do corredor, onde ficam as escadas rolantes gigantescas que descem para a plataforma da linha 4. Havia uma fita zebrada bloqueando as escadas rolantes principais. Manutenção. A única opção era uma escada fixa, lateral, uma saída de emergência que às vezes abrem quando o fluxo está muito intenso. O portão de metal estava aberto. Eu entrei. A escada era de concreto bruto, mal iluminada por lâmpadas de serviço amareladas. As paredes não tinham os azulejos brancos e bonitos, eram cinza, manchadas de infiltração. Comecei a descer. Eu desci um lance, 2, 3. Eu conheço a profundidade daquela estação. É funda, mas não é o centro da Terra.
Depois do quinto lance de escadas, eu comecei a estranhar. O ar estava ficando denso, pastoso. Minha respiração começou a sair como vapor, como se a temperatura tivesse caído para 0 grau de repente. Parei no patamar do 8º lance. Olhei para cima. A porta por onde entrei tinha sumido. A escada continuava para cima, sumindo numa escuridão absoluta. Olhei para baixo. A escada continuava descendo, em espiral quadrada, até onde a vista alcançava. Calma, Tiago, disse para mim mesmo. A voz saiu abafada, sem eco, absorvida pelo concreto. Continuei descendo. O silêncio era a pior parte. Não havia o barulho dos trens, não havia o aviso sonoro de próxima estação. Havia apenas o som da minha sola de sapato raspando na areia fina que cobria os degraus. Finalmente, cheguei a um patamar que tinha uma porta. Uma porta de metal pesada, enferrujada, com uma janela de vidro aramado, sujo de graxa. Empurrei a porta. Ela cedeu com dificuldade. Eu saí numa plataforma. Mas não era a estação paulista da linha amarela. Não era moderna. Não tinha portas de vidro na beira do trilho. Era uma estação velha. O chão era de ladrilho hidráulico preto e branco, encardido. As paredes eram cobertas de azulejos verdes escuros, quebrados. A iluminação vinha de lâmpadas incandescentes fracas, penduradas por fios. Não havia placas com o nome da estação. E havia pessoas. A plataforma estava cheia. Centenas de pessoas. Paradas. Eu recuei para a porta, mas ela tinha se fechado atrás de mim e não tinha maçaneta. Olhei para a multidão. Eles estavam de costas para a parede, olhando para os trilhos, esperando o trem. Mas eles estavam cinzas. As roupas eram normais, jeans, camisetas, uniformes de trabalho. Mas tudo estava coberto por uma camada fina de pó de cimento. E eles estavam imóveis. Ninguém mexia no celular, ninguém conversava, ninguém piscava. O cheiro era insuportável. Não era esgoto, era cheiro de formol e flores velhas, cheiro de velório abafado. Eu tentei andar, passar despercebido, achar uma saída. Com licença, murmurei, tentando passar por um homem de terno. Quando toquei no ombro dele, o tecido do terno se desfez sob meus dedos como papel queimado. O homem virou a cabeça lentamente na minha direção. Ele não tinha rosto. A pele era lisa, uma superfície de carne pálida e cicatrizada onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, como se o rosto tivesse sido apagado. Eu gritei, mas o grito morreu na minha garganta quando eu vi que todos na plataforma estavam se virando para mim. Centenas de rostos lisos, sem expressão, voltando-se em uníssono. Então, o trem chegou. Não houve aviso sonoro. Apenas uma vibração no chão e uma lufada de vento quente e podre vinda do túnel. O trem era antigo. Um daqueles modelos dos anos 70, de aço escovado, mas estava amassado, enferrujado, coberto de limo. As janelas estavam pretas de fuligem. Ele parou. As portas se abriram com um suspiro pneumático arrastado. O interior do vagão estava escuro. A multidão de pessoas sem rosto começou a entrar. Eles marchavam em silêncio, organizados, ombro a ombro. Eu estava prensado contra a parede. Eu vi o homem de terno entrar. Eu vi uma mulher segurando a mão de uma criança sem rosto entrar. E então um deles parou na porta do vagão. Era um funcionário do metrô. Usava o uniforme azul marinho da segurança. Ele não entrou. Ele ficou na porta, segurando-a aberta. Ele tinha rosto, mas o rosto dele era o meu. Era eu, vestindo o uniforme de segurança. Mas o eu da porta estava pálido, com olheiras profundas e roxas. E os olhos eram pretos, sem a parte branca, como os de um tubarão. Ele olhou para mim, encolhido na parede da plataforma. Ele levantou a mão e apontou para o relógio de pulso dele. E depois apontou para o lugar vazio ao lado dele, dentro do trem escuro. Ele estava me chamando. Ele estava dizendo que era a minha hora. Eu neguei com a cabeça, chorando, as lágrimas geladas no meu rosto. Não, eu não vou. Eu errei o caminho.
O meu outro eu sorriu, um sorriso triste. Ele tirou algo do bolso do uniforme e jogou na plataforma e aos meus pés. As portas do trem se fecharam. O trem partiu, levando a multidão sem rosto e o meu duplo para a escuridão do túnel. Assim que o último vagão sumiu, as luzes da estação piscaram e apagaram. Eu fiquei na escuridão total por um segundo. Então ouvi barulho de gente, vozes, passos. Abri os olhos. Eu estava deitado no chão, no final do túnel de transferência da Consolação. As pessoas passavam por mim, apressadas, desviando do bêbado caído. A escada rolante normal estava funcionando. Não havia fita zebrada, não havia porta de emergência. Um segurança, um verdadeiro, veio até mim. Senhor, está passando mal? Eu me levantei, tonto, enjoado. Eu caí? O senhor apagou por um minuto. Quer ir para a enfermaria? Não, eu quero ir para casa. Eu saí dali. Peguei um táxi. Custou uma fortuna, mas eu não entrava mais naquele buraco. Cheguei em casa, tirei a roupa, entrei no chuveiro. Eu esfregava minha pele até sangrar, tentando tirar o cheiro de formol, que não estava lá, mas que estava na minha memória. Foi quando eu fui vestir meu pijama. Eu coloquei a mão no bolso da minha calça. A calça que eu estava usando. Havia um objeto lá. O objeto que o segurança com o meu rosto tinha jogado na plataforma. Eu tirei. Era um crachá antigo do metrô de São Paulo. A foto estava desbotada, mas era inconfundivelmente minha. Mas o nome não era Tiago. Estava escrito, operador de trem, linha eterna. E a data de admissão. A data de admissão é amanhã. Eu estou sentado na minha cama agora, olhando para esse crachá. Eu não vou trabalhar amanhã. Eu não vou sair de casa. Mas eu sinto o chão vibrar levemente debaixo dos meus pés, como se um trem estivesse passando muito, muito perto. E eu sei que, não importa para onde eu corra, a baldeação já foi feita.